Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso Podleis. Hoje estamos aqui no IFRO, campus de Paraná, e estamos com uma professora aqui do Instituto Federal, que é a professora Dalila Maitê. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, meninas. Me sinto honrada em poder estar aqui para participar com vocês. Agradeço o convite e estou aqui para contribuir aí com o podcast de vocês, que com certeza vai ser um sucesso. Professora, é o primeiro podcast da senhora? Olha aí, meu primeiro podcast. Estou aqui com vocês, tendo essa experiência ímpar. Que ótimo mesmo. E para começar aí as perguntas, a senhora é professora há quanto tempo? Eu sou professora há mais de 10 anos, né? Trabalho aí, já trabalhei com todas as etapas de ensino e é uma coisa que me faz muito feliz, que é ser professora. Sobre a trajetória na área da educação, o que te motivou a escolher? Durante o ensino fundamental e ensino médio, eu tive ótimos professores que me inspiraram a seguir essa carreira, né? Tem um professor que eu tive na escola Gonçalves Dias, que eu estudei toda a minha vida, que era um professor de matemática, que ele era excelente naquilo que ele fazia. E eu posso dizer que ele era uma inspiração. E aí isso fez com que eu quisesse também seguir essa trajetória, né? E poder contribuir com os alunos, compartilhar o conhecimento com eles. Como que surgiu a oportunidade de ser servidora aqui do nosso IFRO Campus de Paraná? Que bacana. Então, é, o IFRO abriu um edital para professor substituto, né, na época, em 2023, e aí eu me inscrevi, não tinha tido a oportunidade ainda de trabalhar com o ensino superior e o ensino médio, trabalhei sempre com o Fundamental 2, que é o sexto ao nono ano, e aí eu falei, poxa, é uma oportunidade de ter uma nova experiência, de aprender, e aí eu fiz a minha inscrição, participei de todas as etapas do processo seletivo, fui aprovada, e aí comecei a trabalhar aqui com vocês, conhecer um pouquinho do trabalho dos profissionais daqui também, que é um trabalho ímpar, né? Os alunos são muito dedicados, muito focados naquilo que eles estão fazendo e tive experiências maravilhosas. Ah, que legal. Professora, voltando lá da sua vida acadêmica, 2011, 2013, a gente sabe essas datas porque a gente olhou o seu curricular. A senhora fez técnico em meio ambiente. Como que foi? Como que surgiu essa possibilidade? Quando o Instituto Federal começou aqui em Ji-Paraná, eu queria fazer o ensino médio. Só que eu já tinha terminado, né? Aí não Uhum. tinha como eu fazer de novo o ensino médio. E aí eles abriram esse curso técnico em meio ambiente e sempre foi o meu sonho estudar aqui. Falei, bom, vou fazer o técnico em meio ambiente. E é uma área que tem uma ampla atuação também. Então eu fiz o técnico em meio ambiente, foi até o professor Edivan, meu tutor na época. E foi assim um curso muito bacana. Eu falava, meu Deus, um dia eu quero trabalhar aqui também e tal. E foi uma experiência muito boa. E foi por isso que lá em 2009, 2012, a senhora fez pedagogia. Isso, fiz pedagogia, fiz pela uma bolsa do ProUni na época, né? Eu lembro que a minha família lá é uma família de baixa renda, então nós não tínhamos condições de pagar uma faculdade. E aí eu consegui pelo ProUni uma bolsa na UBRA, na época que agora é a São Lucas, né? E aí fiz o curso de pedagogia para seguir essa carreira docente e consegui a bolsa 100%. Fui a primeira da minha família a concluir o nível superior. Até falei com a minha irmã que a formatura dela foi essa semana, que nós estamos aí quebrando alguns padrões geracionais, né? A família da minha mãe é a primeira, desde a minha bisavó, tataravó, a concluir o ensino superior. Então, a minha mãe, ela tem as três filhas formadas, né, atuando aí na área delas, e nós somos um motivo também de inspiração para os primos, para os sobrinhos, para que eles compreendam que através da educação nós temos sim uma possibilidade de ascensão social, de mudança, né, de crescimento também. Uma curiosidade, as suas irmãs são formadas em... A minha irmã do meio, ela é formada em serviço social. A caçula, que é a Sara, é em artes visuais. E tenho a minha irmã, que é formada em direito. Então, nós estamos em áreas aí um pouco distintas, né? Mas cada uma está naquilo que faz o coração vibrar e estamos aí seguindo o nosso coração. E é isso que importa, cada um tem que seguir o seu próprio sonho. Certeza. Agora, um outro assunto, em 2014 nós vimos que a senhora, né, estava fazendo aí a faculdade de psicologia, mas ela foi interrompida. Por qual motivo que ela foi interrompida? Psicologia, ela sempre foi assim um sonho poder fazer esse curso para autoconhecimento, para entender algumas demandas, né, que nós temos na vida.
e só tinha o curso de psicologia na época em Cacoal. E aí eu trabalhava aqui em Ji-Paraná na escola adventista pela manhã. Eu ia para Presidente Médici, dava aula na escola Capila à tarde, tomava banho na escola e ia para a Facimed à noite. Então era esse batidão aí, foram durante 3 anos. E eu chegava 1 da manhã todo dia. E nesse meio tempo, faltava pouco para eu terminar, porque são 5 anos o curso de psicologia, eu passei no mestrado. E aí o mestrado eu tinha que me deslocar para Porto Velho e tive que me deslocar depois para Portugal, acho que o primeiro foi para Portugal, e aí eu ia ficar com faltas e ia reprovar por faltas em psicologia. Então eu optei por trancar a psicologia para fazer o mestrado nesse período. Entendi. Professora, outra curiosidade. Uma vontade minha foi fazer psicologia, né? Como que foi fazer essa faculdade? O que que tem de Olha, diferente? psicologia é um curso muito bom. Eu acho assim, primeiro ele vem para o autoconhecimento, né? As pessoas, essa é a pergunta que eles fazem inicialmente. Por que que você escolheu psicologia? Eu tive um professor que ele falava assim, olha, se você escolheu psicologia para você ajudar as pessoas, então é melhor você tentar uma outra forma de ajudar. Porque a psicologia ela traz algumas reflexões que são mais profundas. Então, primeiro, você vai se conhecer, entender quais são os traumas, quais são as coisas que você precisa mudar em você primeiro, para depois você se abrir e dar a possibilidade de transformar o outro, de mudar o outro também. E dentro da psicologia nós temos várias abordagens, em que são formas de trabalho. Então nós temos a psicanálise, temos a cognitiva comportamental, gestalt terapia. Cada uma das abordagens, elas têm uma forma específica de trabalhar. E aí você tem que escolher qual que é a área que está de acordo com o seu perfil para que você possa atuar e fazer o seu melhor ali também. Ela está interrompida, mas ainda tem alguma vontade de ir lá e concluir, apesar que é 1 ano e meio, né, que falta. Isso, falta 1 ano e meio. Eu trouxe psicologia aqui para Paraná, a nossa Universidade Estácio aqui abriu, né, psicologia na época. E aí eu comecei, retomei o curso, fiz, se eu não me engano, 2 semestres, fui pro TCC, mas aí eu passei no doutorado, aí eu tranquei de novo. Então, meus planos é quando eu finalizar o doutorado, voltar para terminar, para não deixar essa porta aí aberta e fechar o curso também e terminar. Eu acho que é muito importante, assim, tanto para mim quanto para Samara, porque nós duas temos vontade de fazer a faculdade de psicologia. Então é muito importante ter a senhora aqui com a gente que falou um pouquinho sobre como é o processo. É muito bom mesmo. Aí agora falando sobre a faculdade de letras, né? A senhora fez pedagogia. E daí, a faculdade de letras você fez mais como uma oportunidade que surgiu ou algo que você também tinha vontade? O curso de letras, ele sempre me chamou a atenção também, né? Eu sempre escrevi, eu tenho um blog que eu escrevo, então na época que eu era adolescente eu escrevia muito, né, os pensamentos e tal, e era uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção. E ao fazer o curso de letras, isso também ampliou as oportunidades no mercado de trabalho, né? Porque enquanto professor, tem as áreas afins e tem as áreas que são específicas para você atuar. E aí no curso de letras eu posso trabalhar tanto com literatura, com correção de redação de Enem, posso dar aula, então são várias possibilidades que se abrem para que eu possa atuar também. Então eu fiz esse curso justamente para ampliar o meu repertório, né, e o meu campo de trabalho, e é uma coisa que eu gosto também. Esse ano a senhora terminou mais uma graduação, que foi Educação Física. De novo, foi uma oportunidade ou foi uma escolha mesmo que a senhora quis? Então, o curso de educação física, ele surgiu assim na minha vida durante o mestrado. A minha pesquisa, ela envolvia corpo e movimento, que era trabalhar a psicomotricidade relacional, que é uma disciplina, uma área específica da educação física, né? Então, quando eu falava sobre a temática, o pessoal sempre me perguntava: "Ah, mas você é educadora física?" Aí tipo assim: "Não, né, sou pedagoga e tal". Aí, o que que tem a ver, né? Você falando de psicomotricidade relacional e você é pedagoga. Eu falei: "Então, farei educação física, porque aí o meu lugar de fala condiz com o conhecimento que eu adquiri durante o mestrado. Então, eu fiz educação física para poder falar com propriedade, né, da temática que eu pesquisei e estudei durante 2 anos, que é a psicomotricidade. Então, o corpo, o movimento, qual que é o lugar desse corpo no processo de aprendizagem? Eu preciso estar parado para aprender? Como é que a criança, ela aprende? Então, esses conhecimentos, eles vieram dentro do mestrado e ampliou no curso de educação física também. Podemos ver que os gostos da professora é um pouco diferenciados, um longe do outro, que não acabou na educação física. Ano passado ela começou outra graduação em filosofia. Por Isso. quê?
O curso de filosofia, ele também veio como forma de ampliação da minha atuação. Ela trabalha com argumentos. É, né? Vamos trabalhar com argumentos. Então, assim, filosofia, eu conheci alguns autores. O meu orientador, agora do doutorado, ele indicou alguns livros para que eu lesse, né, para poder fazer a fundamentação teórica da minha tese. E alguns textos eram muito difíceis, né? Eram textos, assim, filosóficos que você termina de ler e você fala assim, quê? Eu não entendi nada, né, que ele tá falando. E aí eu falei, Deus, eu preciso aprender isso, eu preciso me aprofundar, eu preciso compreender o que ele tá falando, né? E aí eu comecei filosofia justamente para poder ver essa base filosófica, poder compreender um pouquinho mais esses autores, e identificar qual que era a realidade, esse contexto que eles produziam. E tem sido muito bom. Tô gostando. Agora eu já consigo ler os textos e falar, agora já sei o que ele tá querendo dizer aqui, né? Que é um desafio nós pegarmos esses textos assim, sem ter uma base, porque são textos muito difíceis de serem lidos, compreendidos, e possibilita também reflexões muito profundas, né? Que a gente tem que ter um aporte teórico aí para dominar um pouquinho sobre esse assunto também. Enfim, né? Só sei que nada sei. Professora, mas no final, a sua vontade é ser professora mesmo de língua portuguesa. Olha, eu gosto de ser professora, Não né? importa a matéria. E não importa a matéria. Eu gosto de ser professora, eu gosto de estar na sala de aula. Ser professora é uma coisa que me faz feliz. Então, pode ser de filosofia, pode ser língua portuguesa, pode ser na educação infantil, no ensino médio, no fundamental. Eu gosto de estar com os meus alunos, eu gosto de ver o crescimento deles, de compartilhar esse conhecimento e ver quanto eles estão avançando, aprendendo. Isso é uma coisa que me faz feliz. Então, uma área que eu vou atuar, ela é importante também porque eu vou me aprofundar para poder passar esse conhecimento. Mas o meu foco é estar, enquanto docente, trabalhando e sendo professora. Ai, que ótimo. Nós tivemos, né, a oportunidade de ter a senhora como nossa professora, tanto aqui Olha. na graduação, como no ensino médio, né, no Olha nosso aí. último ano. Olha só que bênção. E agora, professora, que a gente, né, falou aí sobre toda a sua vida aí acadêmica, como que a senhora conseguiu conciliar tudo isso? Porque é muita coisa mesmo. Vai desde técnico em meio ambiente até graduação em filosofia. Então, como que a senhora consegue conciliar isso, dando aula, estudando ainda, né, ainda sendo estudante? Como que é isso para a senhora conciliar também a família, amigos? Como que é? Olha, eu acho assim, cada pessoa ela tem um hobby, uma coisa que a mantém ligada, que a mantém nos eixos, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. E, inclusive, eu estou em análise agora com a minha terapeuta. Por quê? Porque eu estou fazendo um diagnóstico, porque possivelmente eu seja autista de grau 1 com altas habilidades. Então, conhecer, aprender é uma coisa que me faz muito feliz. Então, vamos aprender algo novo. Então, eu sempre organizo a minha agenda para que eu aprenda. E é uma coisa que me motiva, que me deixa feliz, né? Então, eu sempre estou envolvida em algo. Essa monotonia de ficar sem fazer nada é uma coisa que me incomoda. Então, eu sempre procuro manter envolvida em alguma coisa, participar de algum projeto, aprender algo novo. Eu comecei num trabalho novo. Ano passado eu trabalhei como superintendente de gestão escolar na Secretaria de Educação. E aí eu falei, gente, eu não entendo nada de gestão de pessoas. Como é que eu vou trabalhar com isso? Vou fazer uma pós em gestão de A pessoas. gente viu isso. Então, assim, eu sempre procuro oferecer o meu melhor. E se eu não sei, eu vou procurar com quem sabe, né? Então, eu sempre quero oferecer o melhor para o público que eu estou atendendo. E se eu não tenho conhecimento daquilo, eu vou atrás. Então, eu não tenho condições de apresentar qualquer coisa. Então, eu sempre quero oferecer o melhor. E para isso, eu estou sempre aí me envolvendo em cursos que algumas vezes é aleatório. Às vezes a gente olha de fora e fala, o que que tem a ver? Mas tem um contexto, tem algo que eu estava pesquisando, tem algo que eu estava fazendo, era um conhecimento que eu precisava no momento. E aí, essa sou eu aí, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo e me mantendo ocupada com coisas que são úteis, né? Tem gente que toca um instrumento, a minha irmã, que é formada em artes visuais, ela desenha, ela faz aqueles desenhos realistas, você olha a pessoa e desenha, ela é Caramba! ótima em desenhar, então uma coisa que faz ela feliz é desenhar.
Então, cada um tem um hobby. O meu é aprender algo novo, é estudar, é estar envolvida, poder falar de um assunto, dominar aquele assunto com profundidade, não de forma simplificada, né? É uma coisa que me faz feliz. Uma coisa que eu percebi é que na maioria das suas faculdades foi tudo mais voltado para humanas. Eu queria ver a senhora fazendo a graduação de Química, Física. Então, foi bom você falar em química, que na época do ensino médio, essa era a única disciplina que eu era ruim no mundo. Cadê a graduação? Cadê a graduação em química? Sabe que quando eu fui escolher o técnico em meio ambiente, eu pensei em fazer licenciatura em química na época. Mas era noite, era todos os dias, não consegui. Mas eu falei, gente. E em matemática já eu era boa. Matemática e português, que o pessoal normalmente fala que é o oposto, eu sou boa em matemática, né? E aí, química, só que química era uma coisa que eu tive muita dificuldade no ensino médio. Super Química também admiro é aí o algo. povo que os aldeídos, aquelas carboxilas e tal. Nossa, Deus me livre. Eu penei aí no ensino médio nessa disciplina, mas aí não fiz licenciatura em química, olha aí. Aí, ó, mais uma graduação pra Tem que fazer. fazer outra- licenciatura em Fui em Química. fui em outra área. Ô, professora, outra dúvida que me surgiu. A senhora dorme 8 horas por dia, que é o recomendado? Eu durmo, gente. Tem uma coisa que eu gosto de fazer na vida é dormir. Toda oportunidade que eu tenho de dormir, eu durmo. Sabe aquelas pessoas assim que não faz cerimônia? Tô aqui. Ah, vamos ali sentar ali. Você tem meia hora pra dormir. Fechei o olho, eu tô dormindo. Eu aproveito todas as oportunidades de dormir. Não tenho um problema aí com sono, não. E eu prezo muito pelo meu sono, adoro. Ai, Professora, não parece, porque a senhora faz coisa demais. Isso depende, a gente tem que fazer muito uma organização. Cronograma. Um cronograma, exatamente, né? Agora eu tenho um cronograma, por exemplo, que eu tenho que escrever. A minha tese, eu tenho que qualificar ela até agosto, então até lá eu vou ter que escrever umas 150 páginas, né? Então eu defini as minhas metas. Quanto que eu vou escrever por dia? Para eu cumprir o meu cronograma e conseguir qualificar dentro do prazo. E aí eu tenho que focar e manter meu foco. Só vou levantar dali depois que eu escrever uma página. São tantos parágrafos. Ah, vou ler esse livro para fazer um referencial. Então, assim, a minha agenda, ela é muito cronometrada. Eu acho que a minha vida é muito das caixinhas, né? E aí, então, eu sei exatamente o que que eu vou fazer no meu dia. Ah, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu sigo o meu cronograma e sou muito feliz aí fazendo ele. Talvez para os outros que estejam comigo, que queiram fugir um pouquinho do meu cronograma, é que seja desafiador, mas para mim tá fluindo aí por enquanto. Uma pessoa muito organizada, pelo visto, então. Eu sou organizada, as minhas coisas são bem organizadas. Por exemplo, quando eu entrei para ver com vocês no ensino médio a língua portuguesa, os slides estavam prontos, as provas estavam prontas, eu sabia A que aqui ia gente nas também. aulas, organizei por ordem crescente lá no AVA, tudo certinho, porque essa organização me ajuda a sobreviver, digamos assim, né? Então para mim é essencial. Nossa, eu preciso aprender isso com a senhora. Meu Deus do céu. Temos aí. Vimos também que você aí tem duas especializações. Na verdade, tem muitas especializações, mas duas que nos chamaram a atenção foi psicopedagogia clinical e neuroaprendizagem. Por que que a senhora fez essas duas especializações? Talvez foi algo que a senhora viu lá em psicologia, algo que te chamou a atenção. Certo. Essas duas especializações, elas estão relacionadas diretamente meu trabalho no município, né? Eu trabalho com crianças pequenas e sempre tem um aluno com deficiência na minha turma, né? Esse processo de inclusão das crianças, como é que eu vou trabalhar com uma criança que é autista, que tem uma deficiência específica? Então, eu percebi o quê? Que eu precisava de mais conhecimento, de mais recursos para poder oferecer uma aprendizagem significativa para os meus alunos. Então, essas duas especializações, elas trouxeram recursos que eu precisava na época para trabalhar com esses alunos com deficiência, que sempre, cada criança é uma criança, né? Então, para um professor que está trabalhando em sala de aula, muitas vezes a gente fica perdido. Ah, meu Deus, como é que eu vou trabalhar essa atividade para que essa criança se sinta incluída, para que ela aprenda também de maneira significativa. Então, essas duas especializações, elas me deram recursos, né, para atender, para incluir e trazer essas crianças para perto também. Então, assim, foi muito bom. Na parte clínica, não cheguei a trabalhar, né, na parte da psicopedagogia, mas
é uma parte assim muito boa para poder diagnosticar, fazer anamnese, verificar, talvez a criança não está no desenvolvimento que ela estaria para aquela faixa etária e precisa de uma investigação. Então, essa especialização ela traz para a gente assim muitas informações que são importantes também. Então, eu sempre encaminhava, olha, eu estou percebendo que esse aluno ele não está conseguindo acompanhar os demais, falava com a família, ó, vamos fazer uma investigação para ver se tem alguma coisa que nós possamos fazer e tal. Então, esses conhecimentos foram, assim, muito úteis para identificar de forma mais precoce, muitas vezes, alguma dificuldade na aprendizagem das crianças e poder ajudá-las também. Isso é muito impressionante porque eu vi que a maioria dos professores, daqui pelo menos, tem essa especialidade. Olha aí, isso é muito bom, porque assim, para um professor que tem que atender às vezes 30, 40 alunos, às vezes tem alguns que você se sente perdido, né? Tipo assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou adaptar essa atividade aqui para que essa criança aprenda, né? Então é bem desafiador. E aí você tem que correr atrás de conhecimento e essa pós, essa especialização é muito boa. Ela traz assim conhecimentos muito úteis, não só na área de crianças com deficiência, mas com altas habilidades, com recursos que o professor pode utilizar, de materiais, de anamnese, entre outras coisas. É uma assim muito boa, muito ampla. Deixando agora um pouco sobre especialização, graduação. Fora isso, ela tem 2 mestrados, tá? O primeiro é em Administração e Gestão Comercial. Ela fez presencialmente em Portugal. Professora, conte um pouco sobre esse mestrado. Como surgiu a oportunidade de ir para lá? Claro, eu fiz uma pós-graduação, uma faculdade que tinha um convênio com Portugal, aqui no Brasil, que é a Faculdade Santo André. E aí eu falei com a dona do curso, eu falei, poxa, queria tanto, né, fazer um mestrado e tal. E aí a época era bem caro para fazer. E ela falou assim, você quer realmente fazer? Eu falei, sim, quero fazer. Ela falou, então eu vou te dar meia bolsa. Falei, Deus, obrigada. Falei, agora vou dar meu sangue nesse mestrado. E aí fui. Tive apoio da minha família também. Então, parte do mestrado, os professores, eles vieram para cá, para o Brasil, ministraram a disciplina presencial. E a minha defesa, o restante, eu fui para lá, fui em Lisboa, né? E aí, ele foi feito na Universidade Aberta do Brasil. Assim, professores maravilhosos, foi uma experiência muito boa. Foi, acho que, minha primeira experiência no exterior, foi nesse mestrado. E aí, nossa, amei. Como que foi estar lá? Olha, eu me senti assim, sabe quando você está tendo aqueles filmes, aquelas cidades, as As igrejas. construções? Falei, gente, que lindo, que tudo, quero morar aqui. Mas aí não foi possível, né? Mas é um lugar lindo, foi muito bem recebida, acolhida pelos professores, aprendi assim bastante. Na pesquisa, essa foi a minha primeira experiência. Então, assim, esse processo de escrita, de investigação científica, pude aprender um pouquinho, minha orientadora também, muito querida, e gostei muito. Foi uma experiência muito boa. E o seu segundo mestrado foi aqui na Unina, em Educação Escolar. Isso. Eu fiz esse primeiro mestrado e aí o pessoal falava assim: ai, que também no exterior qualquer um faz, porque você tá pagando, né? Ah, tá. Aí eu falei: então vou fazer um na pública, né? E aí eu fiz a seleção para a Universidade Federal de Rondônia nesse mestrado em Educação Escolar e passei na seleção. Meu orientador, professor João Guilherme, foi onde comecei minha pesquisa com corpo e movimento para a educação infantil, porque é para crianças também. E assim, um programa de pós-graduação com profissionais excelentes. Eu pude assim olhar para a minha prática e perceber que muitas coisas que eu achava que estava certo não estava. Então, esse segundo mestrado, ele trouxe, assim, um processo de autorreflexão, né? Porque o mestrado profissional, o professor, ele tem que estar em sala de aula. Você vai ver aí uma reflexão, ação, né? Então, eu trabalhei corpo e movimento. E aí eu pude ver que muitas vezes eu não estava trabalhando esse corpo de forma integral, né? Pude assim entender que para as crianças, que era um público que eu trabalhava, elas não precisam estar sentadas ao tempo todo para aprender. E aí eu fui falando, meu Deus, isso que eu tô fazendo tá errado, né? Nossa, tem que fazer diferente. Então, assim, foi um momento assim muito bacana de aprendizagem para mim no mestrado profissional, e aí tive um outro olhar. O produto do meu mestrado foi um livro, que é O Corpo que Aprende,
onde eu trago algumas diretrizes para professores que trabalham aí com crianças e adolescentes, de que forma que eu vou trazer esse corpo para a aprendizagem, como é que eu vou valorizar, como é que eu vou trabalhar isso. Então, nesse e-book que foi fruto do meu mestrado, ele traz várias orientações, está disponível lá no site da Unir para acesso e super amei. Foi uma experiência assim muito significativa para mim. Foi Você, top. você tem vontade de fazer outra faculdade à parte? Pra falar assim, nossa, eu também tenho poder para falar sobre isso, porque eu fiz. Então, agora, no momento, uma vez que eu tô no doutorado estudando sobre educação sexual, que é uma temática que me interessa muito, que tem muitos debates surgindo. Temos aí, em caso de pesquisas, investigações, um retrocesso quando a gente fala de educação sexual, porque ela é um tabu na sociedade, né? As pessoas, elas não querem falar sobre isso, às vezes não se sentem à vontade para falar sobre isso. Então, o meu objetivo no momento é ser uma referência nessa área, né? Então, eu quero estudar o suficiente para falar assim, precisamos de alguém para falar sobre isso. Já sei. A A Dalila. professora Dalila vai ter que falar sobre isso, né? Então, assim, eu quero me aprofundar e ser uma referência nessa área, que é a área que eu escolhi para pesquisar, para falar no momento, né? E eu penso que a educação sexual, ela é muito importante numa sociedade em que a internet, ela é um caminho sem lei, né? Um espaço sem lei em que as crianças estão acessando pornografia, em que elas aprendem sobre sexualidade de forma assim muito errada, né? Muitas vezes. Então a gente precisa olhar para isso com mais carinho. Os pais também precisam ter esse contato de conversar com as crianças. Nós já estamos aí já em 2024, né? Na época das nossas avós, que era um desafio falar sobre isso, mas para nós agora, uma geração tão cheia de informações, a gente precisa falar sobre isso. Então, meu foco agora é trabalhar com isso, trabalhar com os professores que não se sentem, às vezes, à vontade, com informações suficientes, com as famílias, né? Trabalhar dentro dessa época. Agora, no momento, não vou fazer outra, né? Terminar só que eu Não vai fazer comecei. graduação de química. Não vou fazer graduação de química. E é isso. Você comentou aí sobre o seu doutorado e como que tá o processo dele? Tá terminando? Tá no Em meio, no Porto Velho, começo? né? Isso, o meu doutorado ele finaliza agora em 2025, né, que é o prazo que eu tenho para defender. São 4 anos de pesquisa e de estudo. Então, parte da minha pesquisa foi feita aqui, né, no Brasil, na escola que eu estou. Então, eu trabalho a educação sexual como uma ferramenta de prevenção e enfrentamento ao abuso sexual contra crianças. Então, nós temos muitas pesquisas na internet falando dessa educação sexual com adolescentes, com adultos, e aí com crianças nós não temos quase materiais, né? Ainda é um tabu falar sobre isso com crianças. As pessoas pensam que falar de educação sexual com crianças é ensinar sobre sexo, e não é. Né? Educação sexual ela é um campo muito amplo que vem a questão da higiene pessoal, da autoestima, do autocuidado, consentimento, que são coisas que nós fazemos às vezes, no dia a dia e não nos damos conta que é educação sexual, né? E aí a minha pesquisa foi feita com famílias de um centro municipal de educação infantil aqui de Paraná e com professoras, né? Então, qual é a percepção dessas famílias para falar sobre isso com as crianças e das professoras? Elas se sentem à vontade para falar sobre isso? É algo que é útil, né? Então, foi sobre isso. E a segunda parte da minha pesquisa eu vou realizar agora no intercâmbio em Braga, em Portugal, financiado pela CAPES, né? Consegui aí uma bolsa no intercâmbio e vou fazer um comparativo entre o Brasil e Portugal no que se refere às políticas de prevenção e de enfrentamento ao abuso contra crianças. Então, Portugal já tem isso assim muito marcado no currículo deles. E aí, o que que nós, enquanto Brasil, podemos aprender com isso? De que forma que eles fizeram que deu certo, que a gente pode replicar aqui e dar certo também? E aí eu vou para lá, vou ficar 6 meses, vou conhecer as escolas, vou conhecer a maneira como eles fazem, vou estabelecer esse comparativo, fechar minha tese e defendê-la o ano que vem, para fechar aí com chave de ouro a minha pesquisa. Creio que até no mês de julho, agosto do ano que vem eu já defendo, e aí só vim o pós-doc e ser feliz, né? Vai durar quanto tempo o seu intercâmbio? São 6 meses, Bacana. dura 6 meses, Ai, né? que legal. Pois é, vou lá conhecer um pouquinho mais da cultura,
portuguesa, né? Tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa. A senhora vai quando? A previsão é ir agora no mês de agosto e retornar, né, no mês que Ah, vem. tá. Nossa, que ótimo, ótimo mesmo. Outra informação que também nós pegamos lá no seu currículo Lattes é que você participa de um um grupo de pesquisa multidisciplinar na Unir Campus Porto Velho, que fala sobre educação e infância. E eu queria saber como é que funciona esse grupo de pesquisa. Certo. Dentro dos programas de mestrado tem linhas de pesquisa, que são temáticas que você se dedica ao estudo, né? E aí esse grupo de pesquisa, ele vem trazendo investigações sobre infância, que é a minha área de atuação, minha área de pesquisa. Então, eu tenho artigos publicados falando sobre infância, né, sobre crianças, formação de professores. Participo desse grupo de pesquisa lá e tem aqui o GPEA, que é aqui do campus de Paraná, que é um grupo também voltado para a linha de pesquisa com educação infantil, mas na Amazônia, né? Então, esses grupos são grupos marcados com temáticas específicas para nós escrevermos artigos e pesquisarmos também. Você já ministrou aula, né, para crianças, o ensino médio e o ensino superior, e eu tô vendo aí que você gosta bastante de criança e tudo mais, mas para você, assim, na sua opinião, tem algum, como é que eu posso dizer? Alguns alunos, assim, algo, tipo adolescente ou Faixa etária. faixa etária, assim, que você tem, assim, talvez um apego a mais. Pelo que eu tô sentindo, é o público infantil. Não tem, eu gosto de todos. Tem algum? Olha, as pessoas elas sempre me perguntam, os meus alunos principalmente, qual que você gosta mais? Educação infantil, do ensino médio e tal. Cada etapa de ensino, ela tem os seus amores e os seus dissabores, né? A educação infantil, ela é a minha área de pesquisa, de atuação. Eu sou, assim, apaixonada pela educação infantil. Dou, assim, o meu melhor, o que eu puder de oferecer de experiências significativas para as crianças, eu procuro fazer, né? Então, quando eu falo de educação infantil, vem muito de ser a primeira professora. Normalmente eu sou a primeira professora dessa criança. Porque as minhas crianças têm 4 anos, às vezes têm 3. Então eu fico pensando, nossa, eu posso fazer a diferença como primeira professora dessa criança. Então eu quero ser a professora melhor que eu puder ser, né? Porque é uma coisa que ela vai levar para a vida. Eu lembro da minha primeira Eu professora, também lembro da minha né? primeira E ela professora. era uma querida. E eu falo, gente, eu posso marcar positivamente a vida dessa criança, então eu vou fazer o meu melhor. E as crianças pequenas e bem pequenas, que é a nomenclatura que a gente usa para quando a gente fala com crianças, né? Bem pequenas são as crianças de 3 anos e as pequenas de 4 e 5 anos, que seria o pré-1 e pré-2. Então, essas crianças, elas estão conhecendo o mundo. Então, elas são mais dependentes, né? Elas são mais amorosas. É esse cuidar e esse educar junto. Então, tem essa questão da afetividade com as crianças, a forma como você fala com as crianças. E eu, assim, aprendo, né, muito com elas. Elas trazem algumas curiosidades que às vezes eu nem tenho resposta. Eu falo, gente, preciso saber, né? Esses dias me perguntaram se as formigas dormem. E eu falei, nunca parei, né, pra pensar se as formigas dormem. Eu falei, legal, bora investigar então sobre as formigas. E aí, a partir da curiosidade dela, tem os projetos investigativos, que é aquilo que a gente vai descobrir junto. E é muito bom. E aí, quando eu falo com adolescentes, eu adoro adolescentes. Os adolescentes, eles são cheios de energia, eles são animados. O que você propõe, eles estão ali 100%, bora, entendeu? E é uma coisa que eu gosto muito, porque eles fazem surgir em mim esse espírito desafiador, né? De entusiasmo, de aventura. E eles também trazem questionamentos que eu penso assim, nossa, não tinha parado para pensar nisso, né? E essas reflexões são importantes. Então, eu sempre trabalhei com adolescentes também. Na igreja, eu era professora de adolescentes. Então, eles sempre estive ali com eles, é acampamento, é tudo. E até me falaram esses dias, nossa, você se entende muito bem com eles, porque quando você fala, eles ouvem. Mas é porque eu respeito eles, eu trato eles como pessoas que têm opinião, que são importantes, e é uma relação de respeito, então eles me respeitam também.
Então, eu amo trabalhar com adolescentes, foi uma experiência muito boa. Fundamental 2, que é o sexto ao nono, que entra aqueles que estão saindo de ser criança, que está pré-adolescente, ali, sexto ano, sétimo. E aqui tive a experiência com o ensino médio, que foi uma experiência muito boa também. É um momento de tomar decisões difíceis. E aí eu fico pensando, nossa, quando eu terminei o ensino médio, tinha tantas coisas que, se tivessem me dito, teria sido tão mais fácil esse processo de tomada de decisões. E aí eu sempre trago algumas reflexões, né, para esses alunos que estão terminando o ensino médio. Às vezes a gente se cobra tanto quando está terminando, é um momento assim de decisões e tal, e foi uma experiência muito bacana ter trabalhado com o ensino médio. E o ensino superior já são pessoas que trabalham, né? E aí tem esse senso crítico também mais aflorado. Então, eu também me cobro muito quando eu dou aula para o ensino superior, porque eu sei que eles vão me cobrar. Então, isso me tira da zona de conforto e foi uma experiência muito boa também. Gostei de trabalhar. E aí eu sempre faço uma autoavaliação para eu ver em que eu posso melhorar no próximo ano, né, para a próxima turma. Tanto que as sugestões que me deram no ano passado, eu usei com a turma desse ano, que é a turma do ADS de Química. Foram algumas turmas, ai, professora, seria legal trazer umas brincadeiras, algo mais lúdico, umas gincanas e tal. E eu trouxe alguns jogos, né? Falei, então vamos lá, vai ser bacana. Então, assim, a docência, ela não é um processo que eu vou trabalhar a mesma disciplina e vai ser do mesmo jeito. Porque cada turma é uma turma. A gente vai aprendendo, vai adaptando, vai melhorando também. Professora, as formigas dormem? As formigas dormem, cara. Fiquei passada. Elas tiram os cochilos delas. Eu precisava descobrir. Fiquei com vergonha de perguntar, mas a Samara perguntou pra mim, então tá Elas ótimo. dormem. Professora, eu gostei muito do jeito que a senhora falou sobre as crianças. Primeira professora, eu lembro da minha primeira professora, meu primeiro ano. Foi a única professora que ficou marcada na minha vida, Olha porque aí. ela foi tão legal, professora Neide. Eu lembro que eu era tão apegada a ela que eu tava no sexto ano e eu não estudava mais na mesma escola, que a escola que eu estudava era do primeiro ao quinto. Então, tava no sexto e uma irmã da professora Neide, trabalhava lá e eu ficava enviando cartinha Que pela legal. professora para entregar para ela. Eu tenho a carta da professora Neide guardada até hoje, que ela, né, me retornou. Então, eu gostei bastante disso, porque realmente fica marcado na vida da criança, na vida da pessoa. Exatamente. Agora, voltando pro roteiro. Você não participando de algum projeto educacional? Então, eu faço parte de. Esse seria um projeto que é uma rede de Uhum. professores, né? É uma rede de professores da Fundação Lehman, que agora tem uma parceria com a revista Nova Escola, que é uma revista que traz assim materiais muito bons para professores, plano de aula, dicas, que é a rede Conectando Saberes, que é uma rede de professor para professor. Então, cada estado brasileiro, eles têm um núcleo com professores que têm o objetivo de buscar a valorização, de incentivar. Às vezes, a carreira docente, ela é, assim, tem essa solidão docente, né? Chega um momento que você se sente um pouco sozinho. E aí, na rede Conectando Saberes, a gente troca experiência com pessoas de outras realidades, fala, nossa, na pandemia mesmo, foi muito desafiador, que cada um estava na sua casa, né? Tipo assim, será que eu tô fazendo, tá dando certo pro aluno? O que que vocês estão fazendo aí? Então, nós tivemos muitas trocas também. Aqui no estado de Rondônia, nós temos 2 núcleos, um em Porto Velho e um aqui em Paraná, que eu sou coordenadora. Então, a gente tem formações, eles incentivam, né? Esse ano nós recebemos um edital de fomento, participamos, um valor específico para realizar a formação com professores voltados para recomposição de aprendizagem voltado para a educação infantil. O ano passado, eles mandaram recursos para nós realizarmos o primeiro seminário de educação sexual que nós realizamos aqui em Paraná. Tivemos mais de 200 professores participando. E assim, eles estão sempre incentivando, trazendo novas propostas, possibilitando reflexões também. Temos aí uma pesquisa que foi feita no final de 2023, que é o apagão docente, que é essa profissão que muitas vezes vem sendo tão desvalorizada, né? Não tem e essa desvalorização não é só financeira, né? É a credibilidade desse trabalho que muitas vezes parece que qualquer um pode ser professor, né? A pessoa vai ensinar você a limpar uma mesa, já é professor. Ela não precisa nem fazer uma graduação muitas vezes. Esses dias eu vi uma menina estava ensinando alguma coisa e aí
Ela falando que era professora, e eu falei, nossa, é tão fácil ser professor, parece que qualquer um pode ser, né? Qualquer um se sente no direito de opinar sobre a educação mesmo sem conhecer. Então parece ser uma terra de ninguém muitas vezes. E essa desvalorização ela vem não só financeiramente, mas pelo trabalho que é realizado, que muitas vezes não é valorizado, que você tem que ficar insistindo, buscando pelo mínimo, né, muitas vezes. Então, essa pesquisa do apagão docente, ela fala justamente sobre isso, sobre uma carreira que, quando você pergunta para os alunos do ensino médio quem quer ser professor, ninguém quer ser. Né? Quando nós olhamos para os cursos de graduação, as áreas de licenciaturas de humanas são os que têm menos interesse, né? É como fosse sua última opção. Ah, eu queria tal coisa, mas não consegui, então tá, vou ser professor. Então, muitas vezes, os profissionais que nós temos não foi uma escolha deles, foi o que sobrou. E aí nós temos profissionais que não são tão envolvidos, que não amam o que fazem, que às vezes fazem porque foi aquela única opção que tinham naquela época. Então a gente precisa mudar esse olhar em relação à educação e ver que é a profissão que forma outros profissionais e que faz a diferença, né? Então, se você escolher uma profissão, seja o melhor na sua área, faça o seu melhor. Não como não tem opção, vou fazer isso, né? Teve algum desafio que você, para finalizar, né, a pergunta, teve algum desafio que você enfrentou, assim, sendo professora? Algo que você encontrou nessa área, assim, que talvez foi um obstáculo, mas que você conseguiu passar, algo assim do tipo? Eu acho que o maior desafio que eu tive enquanto professora foi com um aluno da educação infantil. Ele foi muito desafiador. Foi quando eu fiz o meu curso de psicopedagogia. Era uma criança que tinha TOD, que é o transtorno do opositor. E eu me sentia assim. Eu me senti que eu não tinha capacidade, não tinha capacitação suficiente para trabalhar com aquela criança que me desafiava tanto e tudo que eu tentava dava errado. Eu acho que foi o momento que eu me senti assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para dar conta disso. Me senti assim meio fracassada enquanto professora, e aí eu falei, não, preciso estudar, preciso atender essa demanda. Foi assim um momento muito desafiador que me fez refletir muito sobre o tipo de professora que eu estava sendo, porque tudo que eu tentava dava errado com ele, não conseguia de jeito nenhum. E aí eu falei, não, vou estudar. Eu acho que esse foi o momento que eu me senti mais desafiada enquanto professora. Porque no que se refere à participação, domínio de sala, a participação da família sempre foi muito tranquilo, né? Sempre tive muito próxima com as famílias, então os projetos que nós desenvolvíamos, eles sempre estavam acolhidos. Mas quando eu falo dos alunos mesmo, esse foi um aluno que me fez olhar e falar, olha, eu preciso de buscar mais conhecimento porque o que eu tenho não tem sido suficiente. Preciso de mais, né? Acho que foi esse momento. Professora, já estamos finalizando nosso podcast e eu gostaria de dizer que a senhora vai ser uma professora. É uma professora excelente, né? Porque o pouco de tempo que a gente. Que assim, pra quem não sabe, ano passado ela deu aula um mês, né, pra gente, finalizou o nosso quarto bimestre e esse ano a gente teve aula na graduação com ela em ADS. O pouco que a gente teve aula com ela, professora, a senhora foi excelente. As suas crianças devem que te amam. A senhora tá marcada na vida deles, tá? Pode ter certeza. Professora, obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Compartilha com seus colegas. Pode deixar. Eu me senti muito honrada pelo convite de vocês e assim, desejo que vocês sejam excelentes profissionais na área que vocês escolherem, que eu tenho certeza que vocês serão, né? E que continuem fazendo o melhor de vocês, muito sucesso. Que esse canal aqui depois de daqui uns 10, 15 anos quando a gente olhar para ele e falar, nossa, olha só quando a gente começou, né? Sim. Com todo amor, com todo carinho e o quanto isso fez a diferença também nessa caminhada. E me sinto muito honrada em poder estar aqui com vocês, em participar. Agradecer pelos momentos que nós tivemos lá no ensino médio, no ADS também. Vocês foram aí as minhas cobaias no ensino superior, mas deu tudo certo. E é isso, a gente vai aprendendo às vezes no caminho, no processo, né? Ninguém está pronto para começar algo novo. A gente aprende nesse processo e cada vez vai ficando melhor, né? Então a gente olha para trás e fala, nossa, eu fazia assim naquela época, mas era o que eu podia oferecer, era o melhor que eu tinha. Mas o importante é justamente isso, é cada dia buscar se especializar e fazer o melhor para que você dê conta de tudo e atinja aí a excelência naquilo que a gente faz.
Antes de puxar o pedir o like, se que as pessoas se inscrevam, outra dúvida que me surgiu. Quanto tempo as formigas dormem? Olha, as formigas elas têm cochilos, né? E elas duram assim muito pouco. O tempo de vida das formigas é pouco. Depois eu posso compartilhar com vocês aí que nós fizemos um cartaz com as curiosidades sobre as formigas, algumas dúvidas. Elas observaram as formigas, nós pegamos uma garrafa PET com várias formigas, e existem vários tipos de formiga, o local que fica o coração. Gente, as crianças elas têm uma imaginação assim com perguntas que você nunca parou para pensar e você fala, olha, elas bebem água? Onde fica o coração? Quanto tempo elas vivem? O que que elas comem? Entendeu? São assim perguntas tão bacanas porque eles estão conhecendo esse mundo, né? E é excelente. Gente, é com as formigas que a gente se encerra mais um episódio do nosso podcast. Deixe o seu like, se inscreva, deixe seu comentário e fique ligado para mais episódios. Até o próximo. Tchau!